Todos, me chamo Paulo Guilherme, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Unicesumar, Paulo Marabá, Pará. Eu hoje irei apresentar o trabalho de conclusão de curso, que tem como tema um planejamento energético com foco na eficiência no uso da energia elétrica em uma empresa siderúrgica do Pará, orientado pela professora Jéssica Fernanda Pereira Zammaia. Bom, dando continuidade à apresentação, o presente projeto ele tem como proposta apresentar um estudo de eficiência energética no setor industrial, com foco na eficiência do uso da energia elétrica em uma empresa siderúrgica do Pará. Então, a proposta consiste em elaborar um estudo de eficiência energética em um galpão industrial, onde combinará com a substituição de todo o sistema de iluminação, que hoje é composto por lâmpadas de vapor metálico, por lâmpadas de LED. Então, o estudo ele parte de uma análise matemática dos possíveis ganhos em termos de eficiência energética. Prosseguindo com a introdução, a eficiência energética significa maximizar o desempenho na produção, minimizando o consumo de energia. Consiste em gerar mais energia utilizando menos recursos naturais. Segundo a BESCO, estima-se que anualmente 10% de toda a energia gerada no Brasil é desperdiçada. Isso equivale à energia para abastecer o estado do Rio de Janeiro e Ceará por um ano ou compensar o aumento da demanda nacional por 2 anos. Então, diante desse problema identificado como desperdício de energia, surge a necessidade de desenvolver um planejamento energético, buscando analisar as condições de utilização de energia. Então, portanto, o objetivo desse estudo é realizar uma revisão da literatura com base em bibliografias publicadas sobre o tema, tais como livros, dissertações e artigos científicos, os quais serão aplicados a uma pesquisa de campo que será desenvolvida em uma empresa siderúrgica no município de Marabá, Pará. O objetivo geral é analisar os fatores que impactam na eficiência energética de forma a reduzir os custos com energia elétrica em uma indústria. Desenvolver os sistemas de processo para melhoria do desempenho energético. Mensurar o processo, verificar naturalmente quais são os resultados e investigar os eventuais potenciais de economia. Objetivos específicos. Implementar sistemas de monitoramento para melhorar a relação energia empregada com energia disponibilizada. Analisar detalhadamente as condições de utilização de energia em uma determinada instalação, procurando conhecer onde, quanto e como a energia é utilizada, como estão as condições dos equipamentos e onde se encontra o desperdício de energia, com o intuito de comprovar a eficiência energética. A eficiência energética é uma atividade que busca melhorar o uso das fontes de energia, que consiste na relação entre a quantidade de energia empregada em uma atividade e aquela que é disponibilizada para a sua realização. Então, segundo Saulo, a eficiência energética é o uso da energia para o máximo de benefício com o mínimo de consumo, sem comprometer a qualidade de vida, o conforto, a segurança e a produtividade, evitando desperdício ou uso inadequado. Então, eficiência energética nada mais é que gerar energia de forma racional, buscando utilizar menos recursos naturais para gerar a mesma quantidade de energia, ou até mesmo obter o mesmo serviço utilizando menos energia. Então, desde a produção até o consumo, a eficiência energética pode ser aplicada de diversas formas, inclusive no setor industrial, com a instalação de equipamentos novos, mais eficientes energeticamente, você fazer uma substituição de um motor que parte em partida direta para um motor de alto rendimento e que tem uma aplicação de inversor de frequência, consequentemente você pode ter um ganho de eficiência energética. Também o estudo que eu estou fazendo aqui referente à substituição das lâmpadas de vapor metálico por lâmpadas de LED tem um ganho significativo também de eficiência e economização de energia. Projetar instalações elétricas bem dimensionadas, evitando emendas em cabos elétricos, a condução de energia elétrica é bem melhor. E adotar boas práticas de manutenção, conscientizar a todos que estão envolvidos na atividade a economizar energia. Dando continuidade, o dispositivo de iluminação. Na área industrial, parte da energia elétrica consumida é utilizada para sistema de iluminação. Logo, os postos de trabalho devem ter iluminação adequada para garantir um melhor desempenho nas atividades realizadas. Portanto, a iluminação é necessária para o processo produtivo. Desta maneira, faz sentido investir em ações de eficiência energética para reduzir a potência instalada
em sistemas de iluminação utilizando outras tecnologias, como lâmpadas e luminárias de alta eficiência. No ambiente industrial, são utilizados vários tipos de lâmpadas, como incandescentes, fluorescentes e halogêneas, entre os quais pode destacar a de vapor metálico, que é bastante comum. Então, nada mais é que uma lâmpada de mercúrio aperfeiçoada que contém iodetos metálicos. Então, ela necessita de um reator para o seu funcionamento. Então, a sua emissão de luz demora em torno de alguns segundos. E esse material descartado no meio ambiente pode ser prejudicial. Então, é cada vez mais comum você ver a substituição dessas lâmpadas de vapor metálico por lâmpadas de LED. A iluminação de LED proporciona uma emissão de luz constante, que permite o bem-estar visual tanto em áreas internas como nas externas, enquanto a maioria das soluções tradicionais são projetadas para aplicações específicas. O dispositivo de LED pode ser instalado em uma ampla variedade de ambientes, como mostra a primeira imagem aqui num galpão industrial, onde tem um armazenamento de material, lâmpadas de LED para melhorar o design da escada e da piscina. Para entender como os LEDs funcionam, é necessário entender o conceito de diodo, que são semicondutores, dispositivos eletrônicos que permitem que a corrente flua em apenas uma direção. Então, o semicondutor, geralmente, ele é composto por silício e boro. Então, esse material ele necessita de uma dopagem para a condução de energia. O diodo ele é formado pela junção de dois materiais ligeiramente diferentes para formar uma junção PN. Então, necessariamente para ter uma emissão de luz, necessita ter uma polarização direta. Nessa imagem mostra que o lado direito tem excesso de elétrons e o lado esquerdo possui faltas, né? Ocorrem buracos. Então, esses elétrons vão preencher esses buracos e, consequentemente, tendo a polarização direta, ocorrerá a emissão de luz. A luminotécnica é uma das áreas indispensáveis que também deve buscar diminuição no consumo de energia. Por isso é importante desenvolver mecanismos que minimizem a perda de energia. É necessário investir na implantação de projetos que propõem a substituição de lâmpadas incandescentes, fluorescentes por lâmpadas de LED, visando otimizar o uso da energia, e esta substituição maximiza a eficiência energética, tendo como principal resultado a redução da potência instalada e, consequentemente, o menor consumo de energia. Bom, neste capítulo serão apresentadas estratégias para a redução do consumo de energia elétrica, através de medidas simples e fáceis, e baseadas em substituição e desligamento de refletores. E também ocorrerá um estudo de caso sobre eficiência energética em um galpão industrial, onde se recomenda a substituição do sistema de iluminação atual. Buscar áreas onde existam lâmpadas que fiquem funcionando durante o dia, sem necessidade operacional, e um estudo sobre locais onde se possa implantar detectores de presença para funcionar conjunto com as lâmpadas. Na parte de desligamento de refletores, foram detectadas áreas abertas com iluminação acesa durante o dia sem necessidade. Então, essas lâmpadas de vapor metálico de 300 watts com reatores de alto consumo de energia elétrica estavam ligados sem necessidade. Então foi realizada uma averiguação no painel elétrico e constatado que a chave seletora se encontrava na posição ligada. Então essa chave ela servia como um interruptor. Então observando isso, foi instalado dentro desse painel um totalizador de horas digital. O mesmo ele foi colocado em modo automático e programado para desligar os refletores no horário de 6h45 da manhã e ligar às 18 horas da noite, como pode ser visto na imagem. Então, dessa forma, os refletores deixaram de estar ligados, sem necessidade durante o dia, e também foi substituído 5 refletores de vapor metálico de 300 watts por projetores de LED de 250 watts, como pode ser visto na figura embaixo. Então, na área externa, foram realizadas substituições dessas lâmpadas de vapor metálico, como mostra aqui o antes, por lâmpadas de LED, né? Por projetores de LED de 250 watts. No estudo de caso, a área levantada corresponde a um galpão industrial de uma empresa no ramo siderúrgico, cujo principal foco é a produção de aço. Então, nesse galpão é feita a estocagem de tarugo, que é um objeto sólido usado como matéria-prima para laminação.
para fazer vergalhão, treliça, material de construção civil. Então esse material ele vem da serraria através do ligotamento contínuo, onde faz a solidificação do aço. Então esse galpão ele possui uma ponte, né, rolante para movimentação e estocagem de tarugo. Esse aqui é o desenho do galpão. Esses são os dados do galpão. É um galpão de 72 metros de comprimento, 25 de largura. São instalados 14 refletores de vapor metálico de 400 watts para a iluminação desse galpão, com a altura de um pé direito de 10 metros. Prosseguindo com o estudo, para obter a potência total instalada neste galpão, é necessário adicionar a potência de todas as lâmpadas, mais a potência de todos os reatores. Assim, para todas as lâmpadas do galpão, obtém-se uma potência de 5,60 kW, somando-se em 29 watts ou 0,029 kW de perdas em cada reator, conforme a foto tirada de um dos reatores ao lado aqui. Então, pode-se observar na tabelinha aqui embaixo, tem uma perda de 29 watts, né? Transformando isso em quilowatts, dá 0,029 quilowatts. Então, desta forma, encontra-se a potência de iluminação instalada de 6,22 quilowatts, pois possui 14 refletores de vapor metálico de 400 watts, cada um com seus respectivos reatores, com um fluxo luminoso equivalente a 32 mil lumens para cada refletor. Analisando o sistema atual, com o intuito de calcular, divide-se o fluxo luminoso emitido em lumens pela potência consumida em watts, conforme a equação número 1. Então, o E é a eficiência luminosa dada em lumens por watts, Φ é o fluxo luminoso dado em lumens e P é a potência dada em watts. Jogando os valores de 32 mil lumens dividido por 429 watts. Esses 429 watts é os 400 watts do refletor mais as perdas do reator. E, consequentemente, dá 74,59 lumens por watts. Bom, sabendo que o sistema de iluminação ele funciona 24 horas por dia e que destas 24 horas, 3 horas corresponde ao horário de ponta, foi utilizado este valor de 3 horas, pois de acordo com a concessionária do Estado do Pará, a Equatorial, o horário de ponta corresponde ao intervalo das 18h30 às 21h29, com exceção de sábados e domingos e feriados, que roda direto. Então, considerando as 3 horas de ponta por dia, durante 5 dias por semana, ou aproximadamente 22 dias por mês, encontra-se o número total de horas em que as lâmpadas ficam acesas durante as horas de ponta do ano, conforme a equação 2, onde o TP é o número total de horas de ponta e o TFP é o número total de horas fora de ponta. TP é igual a 3 horas vezes 22 dias vezes 12 meses, que dá 792 horas. O TFP, que é o tempo fora de ponta, que é as 21 horas vezes 22 dias vezes os 12 meses, que dá 5.544 horas. Então, somando as potências individuais por luminária, lâmpada mais reator, multiplicada pelo número de luminárias, dá um total de 6,22 kW, que corresponde à demanda total da potência do sistema de iluminação atual. Sabendo agora que o número de horas utilizado por ano, pode-se calcular o total de quilowatt-horas consumido por ano conforme a equação 4, onde multiplica o consumo total de energia elétrica no horário de ponta pela potência vezes o tempo de ponta e fora de ponta. Então, eu vou pegar o valor de luminárias, dá um total de 6,22 kW vezes 792 horas de ponta, que equivale a 4.926 kWh por ano. Já fora de ponta, eu vou pegar os 6,22 kW multiplicar pelas 5.544 horas, que dá um total de 34.483 kWh fora de ponta por ano. Depois de saber o consumo anual de energia elétrica do galpão,
deve-se calcular o valor a ser pago por ano, né, em reais, pelo atual sistema de iluminação. Então, de acordo com os dados coletados, a concessionária local abastece a indústria, estudado com atenção de entrada de 138 kV. Então, portanto, conforme a tabela, pertence ao grupo A. Então, essas são as tarifas que devem ser pagas, as demandas ponta e fora de ponta. Então, para calcular o valor pago, divide-se os cálculos em duas partes. A primeira parte trata no consumo no horário de ponta e a segunda parte no consumo fora do horário de ponta, o pico. Então, conforme a tabela anterior mostrada, a taxa da concessionária local é de 0,24 centavos por quilowatt-hora fora do horário de ponta e 0,37 centavos no horário de ponta. Então, pode-se então encontrar o valor em reais a ser pago por ano pelo sistema de iluminação atual da seguinte forma. Então, eu vou pegar esse valor e multiplicar pelo valor de quilowatt-hora por ano no horário de ponta e fora de ponta. Então, eu vou ter um valor a ser pago de R$ 1.848 no horário de ponta e um valor a ser pago no horário fora de ponta de R$ 8.485. Somando esses valores, dá um valor anualmente de R$ 10.333. Um outro dado muito importante de se ter em mente é a vida útil das lâmpadas. Segundo o fabricante Philips, as lâmpadas de vapor metálico chegam a 18.000 horas de uso. Então, portanto, para uma análise de mais correta, foi calculado o número de lâmpadas em questão de meses em que a iluminação deve suportar. Então, eu vou pegar 18.000 horas e dividir por 720 horas ao mês, que equivale a 25 meses. Mais ou menos uma duração da vida útil dessa lâmpada de 2 anos. Isso significa que o sistema atual garante sua instalação por aproximadamente 2 anos e um mês, e dá um total de 8.640 horas ao ano. Bom, dando seguida no estudo, a metodologia de proposta para a iluminação nova, primeiramente será usada uma ferramenta computacional, um software, o Dialux Evo, para calcular a influência da luz emitida da luminária proposta. Então, em seguida, será expresso numericamente a viabilidade da substituição do sistema de iluminação existente por um novo sistema de iluminação composto por refletores de LED. E no final vai ter uma comparação dos dois, né? E posteriormente, para comprovar a eficácia da proposta. Então, para substituir o sistema atual de iluminação, foi proposto um conjunto de projetores de LED com a potência de 300 watts, uma potência bem menor comparada à anterior, que era de 400. E também um fluxo luminoso bem maior comparado ao anterior, que era de 32 lumes, agora com a nova proposta de 42 lumes, como mostra a figura do projetor de LED aqui embaixo, né? Tem uma vida útil esperada maior, fluxo luminoso disponível de até 42.000 lumens. Então, primeiramente ocorrerá a simulação no Dialux Evo. Então, esse software ele calcula o efeito da luz emitida entre as luminárias e a luz refletida pelas superfícies iluminadas, usando o método Radshot Method, o qual baseia-se no princípio da conservação da energia, reconhecendo que a luz projetada em uma superfície tem uma parcela que é absorvida e o restante é refletido. Então, simulou-se no software Dialux Evo a luminária de LED, que melhor atende o galpão estudado. As luminárias usadas foram do fabricante AVB Light Brasil. Os dados a seguir foram utilizados nas simulações, né? O tipo de distribuição de luminária, a quantidade de luminária que vai ser colocada nesse galpão, os dados fotométricos das luminárias do fabricante, os arquivos, né, IEs do fabricante das luminárias, o documento que contém a curva da distribuição luminosa e as dimensões dos recintos, né, a altura, comprimento e a largura e o pé direito, conforme mostrado nos slides anteriores. Então, realizou a montagem do galpão do Pátio de Tarugo, que é o galpão do PTL, um software de Alux. Então essa imagem representa um galpão em 3D. Então essa imagem ela foi gerada pelo software de Alux Able, né? Então essa figura ela revela os níveis de luminância do galpão, utilizando os recursos das cores falsas. Então onde as cores mais escuras elas representam
menor nível e a mais clara representa os maiores níveis de luminância. Então, observa-se que há diferentes tonalidades de cores que são conceituadas nessa imagem, pelos comprimentos de onda e frequência do espectro eletromagnético. Bom, essa imagem mostra a curva fotométrica, que nada mais é que a propagação da luz em um ambiente, né? Então, é uma propagação bem centralizada, bem focal. O soft ele gerou um diagrama de isolinhas que mede a quantidade de lux por ambiente, e também pode ser utilizado para fazer essa medição de lux, o luxímetro, né? Infelizmente eu não tenho esse dispositivo, não teve como fazer essa comparação com o que o soft gerou, mas esse soft ele é bastante preciso, né? Então a gente vê o lux por ambiente. A gente vê aqui que mais no centro tem 300 lux, nas laterais 200, 250 a 150 lux. Dando continuidade à análise da metodologia proposta, o projeto Luminotec, com base nas informações mostradas anteriormente, a eficiência luminosa do sistema proposto pode ser calculada pela essa equação, né? Onde hoje eu não tenho mais os 32 mil lumes, eu tenho os 42 mil lumes fornecido por essa luminária nova, dividido pela potência, onde não ocorrerá mais a perda por reator, que o LED ele é composto por um driver. Então eu vou pegar essa equação, vou dividir 42 mil lumes por 300 watts, que equivale a 140 lumes por watts. Então o consumo do sistema proposto é a somatória das potências das luminárias de cada lâmpada. Portanto, a potência total é a multiplicação dos refletores pela sua potência, né? Então são 14 refletores que serão instalados, né? Segundo a proposta. Então vai dar em torno de 4,200 kWh. Então, conhecendo a potência total instalada e o total de horas por ano, portanto, pode-se calcular o consumo total em quilowatts por ano, separando-se o consumo do horário de ponta e fora de ponta, com os mesmos valores da demanda de ponta e fora de ponta. Então, eu vou pegar a potência total dos 14 refletores, que é 4,200 kW, vezes 792 horas ao ano, que equivale a 3.326 megawatt-horas ao ano no horário de ponta. No horário fora de ponta, vou fazer a modificação. A única coisa que vai alterar vai ser o número de horas, que é 5.544, e vai dar um valor de 23.284 megawatt-horas no horário fora de ponta. Então, somando o horário fora de ponta e de ponta, eu vou ter um consumo total no ano de 26.610 megawatt-horas ao ano. Então, calculando da mesma forma, pode-se encontrar o valor a ser pago por ano em reais para o atual sistema de iluminação. Então, o valor a ser pago no horário de ponta equivale a R$ 1.248. O valor a ser pago fora de ponta é igual a R$ 5.729. Somando isso anualmente, eu vou ter um gasto de R$ 6.977. Vale ressaltar que o segundo fabricante, a Relight, o novo projeto de LED tem a vida útil de 50 mil horas nesta nova proposta. Então, o número de meses de utilização das referidas instalações de iluminação é também calculado, de acordo com a seguinte equação: a iluminação proposta de 50 mil horas dividido por 720 horas ao mês. Então, equivale a 69 meses. Então, de acordo com os dados mostrados, o novo sistema de iluminação tem expectativa para durar cerca de 6,3 anos, levando em consideração as 8.640 horas de uso por ano. Ao longo de 5 anos, isso dá um total de 43.200 horas.
Então, os dados obtidos do sistema proposto, a eficiência de 140 ohms por quilowatt, a potência total de 4,200 watts, o consumo, o horário de ponta de 3,326 megawatt-horas, o consumo fora de ponta de 23.284 megawatt-horas. Então, somando um consumo total anual de 26,610 megawatt-horas. Então, o valor a ser pago no horário de ponta é de menor, é de R$ 1.248. A ser pago no fora de ponta é de R$ 5.729. Somando o horário de ponta com o fora de ponta, a ser pago anual de R$ 6.977. Há uma economização de dinheiro, né? Que o sistema atual eu gasto R$ 10.333 anuais. Então a vida útil melhora do, do sistema proposto. De 18 mil vai para 50 mil horas. Então o tempo de utilização em meses é de 69 meses. Então a quantidade de troca de lâmpadas ela vai demorar comparado à anterior. Então, para explicar por que as lâmpadas de LED são uma boa escolha, é necessário analisar as questões de energia e de iluminação de vapor metálico, que instalado atualmente possui 6,22 kW de carga instalada, enquanto na proposta de iluminação de LED encontra-se um total de 4,20 kW, gerando uma economia de 22% no consumo de energia elétrica. Em termos de consumo anual de energia, o atual sistema tem um consumo de 39,409 kWh, enquanto no sistema proposto encontra-se um consumo de 26,610 kWh, o que proporcionará uma redução de 12,799 kWh no consumo de energia atual. É o que mostra a tabela embaixo, né? Então, a iluminação atual possui 6,22 kW, a iluminação proposta vai possuir 4,20 kW, com economia de 22%. Então, o consumo de energia ele vai reduzir. Então, o resultado da economia com a iluminação. Analisando financeiramente, a impressão inicial de que encomendar luzes de LED era caro, então não valia a pena. Porém, este custo elevado é compensado pela redução considerável com o valor a ser pago com o consumo de energia, como mostra a tabela. Então, o valor a ser pago com o consumo de energia no ano. A iluminação atual é gasto por ano R$ 10.333. Com a iluminação proposta de LED, vai gastar R$ 6.977. Então, ocorrerá uma economia de R$ 3.356. Então, é bastante viável optar por iluminação de LED. A implementação. Antes de realizar a implementação do novo projeto proposto de iluminação, foi utilizada uma ferramenta de qualidade, né? Que é conhecido como diagrama de Ishikawa, o famoso spin de peixe, que ajuda os projetistas a identificar possíveis causas, falhas e problemas, como mostra essa figura. Então, na parte de mão de obra, foi identificada uma falta de manutenção preventiva e limpeza dos refletores. Então, os colaboradores não estavam seguindo o plano de manutenção correto e possivelmente diminuiria a vida útil, que é fornecida pelo fabricante. A parte do meio ambiente, o descarte desse material que contém mercúrio e iodetos metálicos, ele prejudica o meio ambiente, né? O clima, a temperatura altíssima, causando um curto-circuito. Então, foi observado que nesse galpão, por conta do tarugo, que é feito no esgotamento contínuo, ele tem uma temperatura muito alta, que chega em torno de 250 a 300 graus Celsius, por conta que ele está sofrendo aquela solidificação. Então, o ambiente onde estão os refletores é um ambiente bastante quente, onde estava afetando os condutores, né? Que faz a alimentação desses refletores. Há um baixo fluxo luminoso, né, ao decorrer do tempo, com essas lâmpadas de vapor metálico. Ocorreu muito curto-circuito no sistema de iluminação. Os condutores, eles são condutores inadequados devido ao ambiente, por ser um ambiente quente, né?
E na parte de matéria-prima, o modelo antigo do refletor necessita de um reator para sua ignição e funcionamento. Já o proposto, ele não necessita de um reator, né? Ele já vem um drive acoplado no projetor de LED. Então, a causa principal dessa iluminação foi a deficiência no circuito de iluminação do galpão do PTL. De acordo com o diagrama acima, no slide anterior, foi constatado que algumas anomalias que prejudicam o sistema de iluminação será realizada a tratativa desse problema. Então, a tabela a seguir mostra as ações que serão tomadas. Na parte de matéria-prima, será a instalação de um novo modelo de luminária, que é o projetor de LED Fênix, da V-Light. O meio ambiente, com a nova iluminação, o descarte não afetará o meio ambiente. Na parte da máquina, os condutores de alta temperatura para isolação térmica e uma melhoria no fluxo luminoso com o novo projetor. Então, vai ser substituído os condutores antigos por um condutor melhor e adequado para o ambiente, a alta temperatura. E na parte da mão de obra, será realizada a manutenção preventiva, seguindo corretamente as ordens de serviço, com acompanhamento do planejamento e certificar os treinamentos para execução da atividade. O cuidado com eletricidade, NR10 e NR35, né? Atividades em altura. Dando continuidade à implementação, de fato foi realizada a implementação do sistema proposto. Foi instalado 14 projetores de LED de 300 watts no galpão do PTL, sendo o fabricante da Avelight, mostrado nos slides anteriores. Então, o modelo do projetor de LED é o Fênix S. O cabo de alimentação ele não estava adequado devido à alta temperatura que eu relatei, né? Então, foi necessário realizar a substituição do cabo PP de 3 dias por 2,5 milímetros quadrados, com um cabo CUI de classe 5, né? Que ele tem uma isolação térmica de 200 graus, de 3 dias vezes 2,5 milímetros quadrados. Então, o investimento do novo projeto de LED custou em torno de R$ 1.579,59 por unidade, né? Que deu um total de R$ 22.114,26, de acordo com a figura mostrada aqui. Então, essa imagem aqui mostra a RC de compra, né? Foi feita a RC no sistema da empresa, pelo SAP. Esse slide mostra os refletores antigos retirados, aqui do lado esquerdo, né? A gente observa que tem bastante reatores, as lâmpadas de vapor metálico e os recipientes que recebem essas lâmpadas, né? Então foi retirado esses 14 refletores de vapor metálico e do lado direito mostra o galpão do PTL com a nova instalação dos projetores de LED, né? Então o ambiente ele ficou melhor, tanto para se deslocar como para o operador da ponte rolante, né? Com um fluxo luminoso bem melhor do que o anterior. E foi mudado a instalação das luminárias de LED do lado esquerdo, né? Onde tem menos interação com a temperatura do tarugo. Então, com a implementação desse projeto, houve uma redução do número de lâmpadas de vapor metálico, como mostra a tabela. Então, na área da serraria tem um total de pontos de iluminação, 529 pontos de iluminação. Então, são 427 lâmpadas de LEDs instaladas durante esse ano e apenas somente 102 de vapor metálico, né? Então, ao decorrer do tempo, esse gráfico ele vai mudar e vai estar 100% iluminação de LED. Conclusão: diante do que foi exposto neste trabalho, os resultados obtidos com a implementação da iluminação com projetores de LED mostram que é muito viável substituir os refletores de vapor metálico, visto que não é possível gerar energia elétrica totalmente livre de impactos ambientais. Então, faz-se necessário contribuir com o meio ambiente, aumentando a eficiência na sua transmissão e distribuição e uso. Então, principalmente em sistemas de iluminação em que já estão disponíveis as tecnologias mais eficientes, é mais seguro para o meio ambiente. Após analisar a condição atual do galpão, observou-se uma oportunidade de melhorar o processo de iluminação para criar um ambiente bem iluminado com um conforto visual digno. Então, foi escolhido o modelo de luminária Fênix S,
de 300 watts em uma altura com pé direito de 10 metros. Depois de selecionar a luminária, foi efetuado no dia Luxevo um cálculo luminotécnico para definir a quantidade de lumes no recinto do galpão, com o intuito de padronizar uma faixa de 150 lux a 300 lux. As propostas realizadas no decorrer deste trabalho apresentam benefícios claros em diversos aspectos. Segundo os cálculos realizados, somente com a troca dos luminários no galpão se obtém uma maior eficiência e uma maior produtividade. E outro fator que merece destaque é o econômico. Analisando o estudo de caso apresentado, é possível afirmar que o sistema de iluminação do ambiente em estudo apresenta um grande potencial de redução de consumo de energia elétrica. Se aplicadas as medidas de eficiência energética sugeridas, então foi possível obter uma redução dos gastos com energia elétrica em torno de 22% de economia. Então, a substituição dos refletores de vapor metálico por LED proporciona uma economia de 12,799 kWh no consumo de energia. Bom, esse é meu muito obrigado. Queria agradecer primeiramente a Deus por não ter me deixado desistir mesmo nos momentos mais difíceis dessa jornada. Agradeço à banca examinadora, né, e aos espectadores que estão assistindo esse vídeo. Agradeço à minha mãe que sempre me deu força para continuar nessa jornada, mesmo quando estava tudo apontando para a desistência, por conta do investimento nesse curso. Agradecer aos meus amigos do curso que eu conheci durante esse período e os quais muitos podiam ver a força e dedicação em me esperar para conseguir ir em frente, né? Agradecer a todos os professores, que são a base do conhecimento que carregarei pelo resto da minha vida. E agradecer a mim mesmo por nunca ter parado de lutar, né? Mesmo quando tudo apontava para eu parar, mas eu continuei, né? E agradecer a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para o meu crescimento e que eu chegasse até aqui, né? Então, esse é meu muito obrigado. As referências citadas, muito obrigado a todos.